E eu quero falar alguma coisa com vocês que eu tenho vivido, um tema que no decorrer da minha semana, no decorrer da minha caminhada, Deus tem falado muito comigo, com coisas que aconteceram. Hoje mesmo eu estava louvando e eu estava até emocionado. A gente vai falar hoje sobre incerteza. Como enfrentar a incerteza. Todo mundo passa por incerteza na vida, né? Então, a gente vai se debater com situações adversas e tal. E eu queria que vocês gravassem essas perguntas que eu vou fazer agora. Não precisa me responder ou falar sim ou não, mas é perguntas que vocês devem se responder para vocês mesmos. A primeira pergunta é assim: você já passou por momentos de total incerteza em alguma área da sua vida? Já se perguntou o que será de mim no futuro? Teve dificuldade em tomar decisões em sua vida? Já se perguntou por que está passando por tal situação? Já enfrentou a incerteza alguma vez? E eu estava fazendo essa pergunta para mim hoje de manhã. A gente tem os quadros de oração aí, que a gente coloca os nomes. E hoje Deus, logo no primeiro instante, Ele estava respondendo uma incerteza que eu tinha. Eu coloquei naqueles quadros de oração, e a gente tem orado por esses nomes. O nome do meu pai e o nome da Jorge, da esposa dele. E era uma incerteza que eu tinha. Será que eu vou ver algum dia meu pai aqui na igreja que eu frequento? E hoje Deus, logo no começo, já, para mim eu não precisava nem pregar mais. Meu pai está aqui. Meu pai, eles estão aqui. Então, a gente realmente passa por incertezas. A incerteza, ela faz parte da vida do ser humano, então todo mundo passa por isso. A gente tem presenciado incertezas hoje no meio da política, a gente não sabe como vai ser o nosso país. Através de doenças, às vezes a gente está passando por um momento difícil e às vezes a gente não sabe o que será de mim, será que eu vou morrer? A gente passa por esse tipo de incerteza com relação a doenças, a tendências. A mídia prega muita coisa. A gente tem visto, as coisas são muito rápidas hoje, muito rápidas. Isso gera uma incerteza. O que vai ser de mim? A gente brinca, a gente tem que estar o tempo todo atualizado, porque um dia que você deixa de ler jornais, puxa, você ficou para trás. Antigamente não tinha isso, demorava uma semana para chegar alguma notícia. Mas hoje as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, se você não se atualiza, puxa, é um problema. Incertezas com relação à família, incertezas com relação ao futuro. Vários tipos de incerteza. Cada um sabe o que passa, quais incertezas tem desfrutado e tem presenciado, né? Mas uma coisa que a incerteza também traz, ela nos leva a buscar a verdade. Quando a gente tem uma dúvida com relação a alguma coisa, ou quando a gente está passando por algum momento de incerteza, a gente quer buscar. Pelo menos deve buscar. O grande problema é onde a gente tem buscado a verdade. Em meio à incerteza que a gente tem passado, em meio aos problemas que a gente tem passado, aonde que a gente tem buscado? Então eu queria compartilhar uma história com vocês. Na verdade, ela é uma mensagem que é citada em 3 livros, para vocês entenderem a importância dela. É um texto um pouco longo, mas eu não vou fazer vocês lerem. Daí os próximos eu faço, senão vai ficar um pouco cansativo. Eu vou ler o texto de Marcos, dos versículos 24 ao 34. Começando pelo 24, fala assim: E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. As mulheres sabem como é ruim passar por alguns dias, imagina 12 anos. E havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então ela perdeu tudo gastando com os médicos. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia,
e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Então imagina aquela multidão aglomerada. Ilustrem isso. Aquela muvuca de gente, para os curiosos, os religiosos, os discípulos. Então uma multidão. E vai uma mulher e toca na veste dele, no manto dele. E ele sente que saiu poder por ali. No versículo 31, diz o seguinte: responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabia o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher que a gente viu, ela ficou 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ela procurou por inúmeros tratamentos, inúmeros médicos, e ela só piorou. Ela acabou com tudo. Ela não tinha mais nada, ela acabou com tudo. No contexto que ela vivia, pior ainda, no contexto que ela vivia na época, a mulher tinha uma posição inferior social do que o homem. Então, assim, além dela estar passando por toda essa crise, naquele período, a gente tem que entender que as mulheres, elas tinham os papéis, assim, menor que o homem em relação à sociedade, infelizmente. Elas viviam em funções dos maridos e dos deveres domésticos. E para piorar, para o judaísmo naquela época, quem sofria de fluxo de sangue era considerado uma pessoa imunda. Então já tinha discriminação por ela ser mulher e tinha discriminação pela questão da hemorragia. Então, para o judaísmo na época, ela era considerada imunda. E o que acontecia com quem era considerada imunda? Então, assim, essa pessoa não podia se relacionar com nenhuma pessoa da família dela, com nenhuma outra pessoa de fora, pois tudo que ela tocasse, tudo e todos que ela tocasse, se tornava imundo. A mulher era vista como fonte de contaminação por causa do seu período menstrual. Então, ó como é sério. Imagina a situação dessa mulher. A pessoa que com certeza tinha muitas incertezas sobre o futuro dela. Imagina, 12 anos sofrendo com aquilo. E naquele período tão difícil, poxa, e aí? A gente às vezes tem um probleminha e gera uma incerteza, a gente se desespera. Imagina essa mulher. Vou só tomar uma água que a garganta está seca. Mas, mesmo com toda essa dificuldade e com toda essa incerteza, quem que ela foi buscar? Jesus. Essa mulher passou por uma situação que muitos não suportariam, duvidariam, e aí a incerteza predominaria na sua vida. Eu e você, imagina se a gente tivesse uma doença e a gente fosse isolado da sociedade. E aí? O que você faria? Usando esse exemplo dessa mulher que a gente viu no livro de Marcos, como a gente deve enfrentar as certezas da nossa vida? E agora eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bom, a primeira verdade que a gente deve encarar... Vocês estão conseguindo ler? Tá, eu coloquei na cor amarela porque no computador ficou muito bonito, mas aqui no telão não aparece muito bem. É para gerar incerteza, tá falando pro Flávio, o amarelo eu usei para dar uma certa incerteza. Mas enfim. A primeira verdade de como essa mulher usou, como devemos enfrentar a incerteza é através da ação, da atitude. No versículo 27, em Marcos, ele cita assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. Essa mulher tomou iniciativa e ela teve atitude indo ao encontro de Cristo.
Então ela saiu de um estado de isolação e foi atrás. Ela saiu desse ponto de isolamento e realmente ela não ficou esperando. Ela tomou atitude. Ela abandonou todas as frustrações dela em busca do alvo. Ela tinha um alvo. Então a gente tem que estar muito atento sobre qual é o nosso alvo em meio à incerteza. E ontem estava conversando com o Nelson sobre isso. As nossas ações e a nossa atitude, o alvo sempre tem que ser Jesus. Porque quando o alvo é sempre Jesus, ele vai te dar a mão, ele vai te conduzir pelo obstáculo e você vai passar. E você vai ter sucesso. Mas quando o seu alvo é só na solução dos seus problemas de agora, aí você vai gastar com muitos médicos igual ela fez. Ou às vezes você vai gastar com agiotas, ou enfim, você vai buscar uma solução por você. Mas quando você toma uma atitude, e essa atitude tem um foco em Jesus, ele vai te conduzir. E ali ele vai te dar uma solução que você nunca imaginou, mas ele vai te dar a solução. Não devemos ser passivos e ficar olhando o vento, viajando. A gente deve tomar atitude. Essa mulher, por mais que ela estava sofrendo, a gente sabe que é um momento difícil, odores, imagina a situação. Mas ela, eu vou deixar tudo de lado. Ela tomou a iniciativa, ela saiu, ela seguiu. Como citado o Nelson, ele pregou na semana passada sobre o ID. E o ID é um ato de ação. Então, a gente percebe, através dessa atitude dessa mulher, devemos ter essa ação. O pastor Rodolfo também falou sobre avivamento da igreja. E eu entendo que o avivamento, ele tem muito esse conceito assim, para a igreja ser avivada, ela tem que tomar um primeiro passo de reconhecer o estado dela, o estado que a gente está é o estado de pecado, confessar os nossos pecados, mas tomar a iniciativa de entregar o caminho para Jesus. Porque é ele que vai gerar esse avivamento. Enquanto a igreja não tomar ação, enquanto eu e você não tomar ação, a gente não vai atingir o alvo. Às vezes você vai vai solucionar um problema por um breve período de tempo, mas você não vai atingir o alvo. A incerteza leva as pessoas a se esconderem. De forma ilustrativa, eu estava comentando hoje com uma pessoa, muitas das vezes os problemas, o medo, eles nos levam a gente se isolar e ficar dentro daquela bolha, né? Então, a gente evita contato com as pessoas, a gente evita contato com nossos familiares, enfim. Então, a incerteza, ela gera isso no ser humano, ela gera isso em nós. Mas aí que, mais uma vez, a gente pensa, vamos tomar a iniciativa, vamos fazer, vamos correr atrás. Amém. Quantos casos vimos hoje em que inúmeras pessoas se isolam e nem saem de casa? A gente, às vezes, na nossa casa a gente tem isso. Então, como a incerteza e o medo causam um transtorno tão forte na família? A gente tem visto a questão da vaidade, isso é um dos pontos que leva a esse isolamento. A vaidade leva a isso, muitas vezes a condição social, às vezes a doença, entre inúmeras coisas. Então, devemos agir, devemos tomar ação, devemos sair da zona de conforto, devemos sair do nosso esconderijo, muitas vezes. A gente tem que ir, o ID, então precisamos, mas com foco em Jesus. Eu queria compartilhar um texto com vocês, que está lá em Eclesiastes 11:4. Vocês estão comigo aqui? Todo mundo acordado? Vamos lá. Vamos ler juntos? 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Não vai adiantar você ficar olhando, só olhando. Não vai adiantar você esperar. Ação. Vamos enfrentar a incerteza com atitude. Então precisamos ter atitude. A segunda verdade que nós vemos com essa mulher, devemos enfrentar a incerteza com coragem. No versículo 27 ainda, Jesus fala assim, no versículo de Marcos 5. Quando ouviu falar de Jesus,
chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Apareceu. Beleza. Então o que ela fez? Ela teve coragem. Ela saiu do seu estado, ela foi até Jesus, e ela teve coragem de enfrentar, de tocar o seu manto. Ela teve coragem. Eu citei algumas coisas da ideia da coragem. Primeiro, ela teve coragem por encarar a multidão que a consideraria impura. Então, ela foi lá, no meio da multidão. Por mais que ela tinha todos os problemas. Então, ela foi, meteu a cara e teve coragem. Coragem pela posição inferior da mulher na época. Mulheres, por favor, não fala que eu sou machista, tá? É na época agora. Lá em casa, a gente até brinca quem manda. Daí vocês sabem quem que manda, né? Sim, senhora. Brincadeira. Mas entendam que esse é todo o contexto que aquela mulher vivia naquela época, tá? Então, coragem por encarar realmente essa posição inferior da mulher na época. Coragem porque deveria estar em isolamento, sem contato ao público. Então, nesse estágio, a pessoa realmente, na época, tinha algumas condições. Os leprosos tinham uma isolação. Quem sofria de uma doença era isolado. Mulheres com refluxo, também eles deixavam ela nesse período. Enquanto ela apresentasse os sintomas, elas ficavam exclusas. Então, ela teve coragem para isso também. Coragem por tocar em Jesus. Imagina, naquela situação, a gente fala de multidão, lógico, tem homens e mulheres, mas tem os mal acabados, e naquela época ainda que, imagina, os caras mais próximos eram os homens, então imagina para a mulher chegar ali no meio da multidão e tocar Jesus. Então ela deve ter levado muito cotovelada, puxão de cabelo, não sei, mas imagina, então ela teve coragem para tocar Jesus. Mais uma vez, como eu disse, segundo os judeus, ela estava impura. Sendo assim, tudo e todos que ela tocasse se tornaria impuro. Então, olha a situação, como essa mulher teve coragem. A mulher foi valente e teve coragem, mesmo sabendo dos riscos que estava passando. Imagina se alguém conhecesse ela, visse ela e falasse para o público, para a multidão. Ela estava correndo riscos fatais. Sério. Ela poderia ser julgada por isso, mais julgada, né? Imagina, ela já estava naquela situação. Então, sempre, ela não desistiu. Ela teve coragem. E muitas vezes, infelizmente, em meio às incertezas, a gente entrega os pontos. A gente não tem coragem, a gente abaixa a cabeça e espera. O cristão, e Jesus usou... Por isso que existem 3 livros da Bíblia que citam essa história. Lógico, cada uma no seu decorrer, na sua forma de escrita, mas olha a importância disso. Devemos ter coragem, ação e coragem. Não adianta também você só ir, e daí na hora que você vai, você volta para trás. Não adianta, tem que ter coragem para encarar. E a terceira verdade que eu queria compartilhar com vocês devemos enfrentar a incerteza com fé. Mais uma vez no versículo 27, esse é o 27 e 28, nós vimos o seguinte: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Essa mulher, ela não teve dúvida. Ela tinha passado por todos os médicos, todos. Muitas vezes, quando a gente passa por um tratamento e o homem não resolve, a gente desiste. Mas ela falou, não, e ela pensou nisso, só basta eu tocar. E muitas vezes a pessoa pensa que precisa de um ritual, ou, sei lá, alguma coisa super especial para você resolver o seu problema. E não. No simples ato, ela falou assim, se eu só tocar, só relar, já era um obstáculo, né? Mas se eu apenas tocar o manto dele, eu vou ser curada. Olha o tamanho da fé. E a nossa fé, como que está?
a gente está correndo atrás do quê? A mulher não duvidou, ela teve fé e foi curada. A fé que ela depositou em Jesus quebrou suas próprias crendices, as suas disposições da lei e a sua religiosidade. Gente, é a fé, é a graça que vai nos salvar. Não vai ser a religiosidade, não vai ser você batendo ponto todo domingo aqui. É fé, fé contínua. É fé a todo tempo. É você depositar. Senhor, eu não posso mais nada. Quando você vê aquela solução que não tem mais como. Não tem mais como. Vai, tenha fé. Deus tem falado para mim muito durante o decorrer desses dias sobre essa ideia de incerteza. Eu e minha esposa, a gente tem presenciado muitas situações onde pessoas que, sem solução e questões sem uma verdade ou sem uma certeza, têm aparecido para a gente. Putz. Eu falei, Andressa, eu preciso falar sobre incerteza na igreja. A gente tem passado por um tempo de incerteza em todo o tempo, na nossa casa e, mais uma vez, no meio da nossa família, sobre o nosso futuro, no nosso trabalho. Cada dia tem mais. Para quem trabalha no mercado, a gente tem visto a inconstância. Eu nunca tinha visto lojas do shopping fechadas. Hoje em dia você passa pelo shopping e você vê empresas fechando. A gente tem vivido esse momento de incerteza. A gente não sabe o que vai ser daqui a um ano. Mas Deus está falando assim, deposita sua fé em mim. Basta só você. E sabe que uma outra coisa que a gente estudou, ontem nós estávamos tendo o PG, e a gente está muito preocupado, nós estamos, eu imagino que alguns de vocês, nós estamos muito preocupados em correr atrás, fazer pelas nossas forças. E Deus está ali, o tempo todo assim, eu estou aqui, eu estou batendo na porta aqui, eu estou aqui, basta você ter fé. E a gente está maluco, correndo, cheio de incerteza, e a gente esquece que é só a gente, Senhor, abraça Ele está com os braços abertos assim, para cada um de nós. É só a gente tocar o mantinho dele, é só a gente abraçar Ele. Ele não quer nenhum ritual, Ele não quer nada. A única coisa que Ele pede, tenha fé. Tenha fé. Eu queria ler com vocês também Tiago 1,6, que diz o seguinte. Vamos ler, para vocês não dormirem. Então vamos lá. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Crê sem duvidar. Às vezes a gente fica nessa incerteza, mas Deus está falando, descansa. Não seja como a onda que é levada pelo vento, e daí deixa a vida me levar. Não, tenha fé, descansa. A gente se frustra à toa, porque a gente não tem fé. E Deus está falando assim, eu tenho uma solução muito melhor para vocês, mas vocês ainda... Eu tenho um castelo para vocês, mas ainda você quer uma casinha de um cômodo. Deus está falando assim, eu tenho o melhor, basta você ter fé. Um outro versículo que eu queria compartilhar, eu tenho 11 minutos ainda, hein? Eu imaginei que eu ia acabar antes, mas vamos lá. Um outro versículo está em Mateus 21, que fala assim, o próprio Jesus falando. Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. É Jesus falando, não sou eu falando, é Jesus falando. Gente, é triste, mas a gente não tem nada de fé. O próprio Jesus falou que se você tiver um pinguinho de fé, basta você ter um pinguinho. Você pode pedir para esse monte aqui se jogar ao mar que ele vai. De forma ilustrativa, tenha fé, pratique a fé. Fé. E eu queria gastar esses 10 minutinhos com uma conclusão com vocês.
encontraremos a verdade em meio às incertezas quando partimos para a ação, sendo corajosos e depositarmos toda a nossa fé em Jesus Cristo. Ao agirmos conforme as verdades que refletimos hoje, nessa manhã, teremos as ferramentas para influenciar pessoas, anunciar a verdade e aconselhar os que vivem em meio às incertezas que o mundo propõe e prega. A gente tem falado de influência aqui. É o nosso tema, influência. Deus está falando para a gente: tome ação, seja corajoso e tenha fé. Porque quando o seu irmão estiver passando por uma situação de incerteza que você já passou, você vai falar assim, ó, você vai poder testemunhar. Eu passei por isso, mas eu tive fé. Eu não precisei ficar correndo igual um maluco. Eu tive fé. Você pode influenciar as pessoas que estão na sua casa, seus amigos do trabalho, quem for, o seu irmão, sua esposa, tendo fé. Você não precisa fazer malabarismo, você não precisa recorrer pelas suas próprias forças. Basta você ter fé. No versículo 34 do que nós lemos de Marcos 5, o versículo fala o seguinte: então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E eu fui procurar um pouquinho o significado desse versículo. Porque agora eu estou fazendo teologia, né? Eu prego para teólogos e daí você tem que se embasar. Porque se você falar bobeira, tem pessoas críticas, uns teólogos aí, estudantes. Quando você estuda teologia, você fica muito crítico. Então o pastor está falando alguma coisa, você fala, não é por aí. Então eu tenho que tentar me embasar. E eu fui buscar um pouquinho no hebraico. Porque assim, o contexto bíblico, a original, a gente vai entender ela um contexto no hebraico, depois grego. Então, o sentido das palavras ele é muito mais profundo. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse versículo e a tradução mais próxima do hebraico para o português diz assim, tá lá: minha filha, a tua fé te fez reviver. Vá em paz e viva, seja curada a sua ferida. Quando depositarmos toda a nossa fé em Jesus, Ele garante a cura e Ele garante a vida eterna. Basta a gente ter fé, basta a gente ter fé. E sabe o que aconteceu semana passada? Semana passada a gente estava numa faxinona, assim, era sábado, e aquela faxinona. E eu orando muito sobre o que falar para vocês. E com algumas incertezas para esclarecer. E do nada a gente fez uma pergunta para Lelê, a minha filha. A gente falou assim, Lelê, é uma incerteza que muito cristão tem, tá? Se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Tem muito cristão que vai falar assim, eu ficaria com medo. Eu vou deixar minha família, vou deixar meus filhos. Tem muito cristão que não teria uma resposta. E às vezes eu dou uma gaguejada. Eu falei, puxa, e aí? E sabe o que ela falou de imediato? E agradeceria pela minha família. Ela não tem certeza. Ela tem certeza. Aquele dia lá eu falei, eu tenho que aprender muito com a minha filha. Em meio à incerteza a gente precisa ser puro como as crianças. Em meio à incerteza a gente tem que tomar ação, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ter fé. Mas eu entendo que a gente tem que ter toda essa pureza no nosso coração.